Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É com muita alegria e muita satisfação que a gente reúne mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro Consolador, esse livro do nosso querido amigo Emmanuel e do Chico, que nos ajuda demais a abrir a mente no quesito, no que diz respeito à evolução do princípio inteligente, a evolução do ser humano, a criação, Ele explica de maneira saudável, tranquila, como é que se deu tudo isso, como que Deus cria. Nós começamos, fizemos já 2 vídeos na introdução do livro, depois fizemos a pergunta 3, a introdução, pergunta 1 e 2, depois a pergunta 3 e 4, falando de química, e hoje nós vamos dar continuidade à química, Nós vamos, a partir da pergunta 5, nós vamos tentar abrir de maneira tranquila, explicando de maneira saudável, essa evolução, esse microcosmo que somos nós, que estamos inseridos no macrocosmo, ou o macrocosmo que é Deus que está inserido em cada um de nós. E Emmanuel explica isso para a gente de forma magistral. E como nós dissemos lá no outro vídeo, todas as dúvidas e as perguntas que vocês quiserem fazer, é só digitar aí embaixo aí, pergunta. Interage com a gente, que nós temos a alegria e o prazer de responder dentro do nosso conhecimento e da ótica da doutrina espírita, viu? No vídeo anterior, nós falamos do campo da química, se elas auxiliam o homem, a química terrestre, se a espiritualidade influencia. A resposta do Emmanuel foi que os prepostos de Jesus se espalham em todos os locais. Jesus construiu o planeta e quando a humanidade chegou, ele sempre mandou seus enviados. E tudo que acontece aqui é uma descoberta, uma revelação, é tirar os véus daquilo que já existe no plano espiritual. Então não se inventa nada, simplesmente se descobre aquilo que já existe. E o Emmanuel nos falou que os prepostos de Jesus, desde todos os tempos, se espalham pela Terra e vão intuindo, iluminando de acordo com a nossa evolução, aos cientistas da Terra, as mentes que investigam aqui, e elas vão assim descobrindo, desvelando, revelando aquilo que já existe. Essa foi a pergunta número 3. Na pergunta número 4, nós perguntamos para ele, se essas substâncias da Terra são originadas de uma mesma fonte de origem, são várias substâncias que já foram descobertas, aproximadamente 250 mil, a tabela periódica, e depois delas acrescentadas uma outra, reações químicas, são cerca de 90 substâncias, e o Emmanuel nos responde que a química apresenta uma divisão infinita, que de acordo com a nossa evolução a gente vai descobrindo, mas tudo vem da unicidade divina, ou individuação, Ele nos faz lembrar que Deus, que é a causa primária de tudo, Deus cria, e no momento da criação ele cria o fluido universal, ele cria o princípio inteligente, que ainda não são indivíduos, que não é um indivíduo ainda, vai aprender, evoluir, até se individualizar e ficar um com Deus, igual Jesus falava, eu e o Pai somos um. E os elementos químicos têm essa individuação, não é individualização, é individuação mesmo. Ele responde que, se tratando de individuações químicas, a gente conhece o hidrogênio, que é o elemento mais simples de todos, e o átomo dele é primordial e está inserido em toda a evolução, em toda a matéria planetária. Vamos tentar imaginar. O Emmanuel fala também, lá no livro A Caminho da Luz, olha só que interessante isso aqui que o Emmanuel nos fala. O microcosmo está construído com o macrocosmo. O átomo é um verdadeiro sistema planetário. Ele fala do núcleo e dos elétrons, que vão girando em torno do núcleo, O centro, o núcleo, ele chama de Sol, que é o núcleo central do átomo, de densidade máxima, em redor do qual giram, seguindo uma órbita semelhante à órbita planetária, um ou mais elétrons, segundo a natureza do sistema. E isso que dá a individuação química de um átomo, e isso define o átomo, essa característica. Aí ele fala assim, que o vosso sistema solar, com todos os seus planetas, poderia considerar-se o átomo de uma química astronômica, cujas combinações e reações produzem essas nebulosas que vê desaparecer e desaparecer nos confins do vosso universo físico. Quando no espaço um Sol, como qualquer núcleo, com seu cortejo planetário, encontra-se com outro Sol ou outro núcleo,
com o seu cortejo planetário, o resultado é sempre o mesmo, a formação de nova individuação, quer seja sistema cósmico ou químico. O que isso quer dizer? Um átomo que tem um núcleo e os elétrons é a representação do universo. Nós, indivíduos, somos a representação de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. É por isso que o estudo da química, da biologia, é importante na doutrina espírita. Ela nos explica como é que nós aparecemos e como nós evoluímos. Então, da mesma forma que um átomo, com o seu núcleo, que é um Sol, e os elétrons, que representam os planetas que gravitam em volta dele, representam um universo, nós representamos Deus. E nós fomos criados puros e simples. Evoluímos passando por todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até sermos um com Deus. Essa vai ser a nossa individuação. Na pergunta número 5, a pergunta número 5 é a seguinte: nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações da espiritualidade? O que é movimento browniano? Robert Brown, foi um botânico, um cientista inglês, e ele foi o pioneiro, cientista pioneiro na descrição clara do núcleo celular. A ambição dele, a vontade dele era descobrir a origem da força vital. Ele tinha descoberto que tudo tinha energia, os animais, os vegetais, e ele queria descobrir a origem dessa força vital. E já existia o microscópio, e ele foi investigar isso. E ainda mais, ele tentou descobrir através de suas observações de onde vinha essa força vital. A força vital era tida como uma influência misteriosa até então. Os pensamentos de sempre, o que dá vida a isso? O que faz um vegetal florescer? O que faz o corpo humano ter essa aglutinação molecular, que nós chamamos de matéria, que nós chamamos de saúde? Então ele foi investigar. Aí o que ele fez? Certo dia ele pegou uns grãos de pólen e colocou na água e observou ao microscópio. Na observação, ele viu que os grânulos se mexiam aleatoriamente, para lá e para cá. E ele ficou intrigado e queria saber se isso era uma energia própria desses grânulos, uma energia vital, ou o que fazia isso acontecer. E esse movimento não se interrompia. Aí ele acreditou que os grânulos estivessem submetidos à ação de uma força misteriosa, que é o tal princípio vital. O que mais podia ser, uma vez que não se tinha como explicar que a energia era aquela que movia aquelas partículas, senão a própria vida. No entanto, a sua pesquisa tomou outros rumos quando Robert Brown repetiu o experimento com outras substâncias suspensas em água, em alguns casos em gin, fibras de vitela em decomposição, teias de aranha e até mesmo o próprio muco do cientista. Mas o fator determinante foi quando substâncias inorgânicas mostraram o mesmo fenômeno, como cobre, bismuto, antimônio, manganês e asbesto. Isso provava que o movimento não estava ligado à questão da vida. Aí o que ele descobriu? Que é o movimento térmico, as moléculas da água, do líquido que circundava as partículas que estavam flutuando, é que dava esse movimento. Então o movimento browniano é esse movimento aleatório que qualquer partícula tem no fluido ou num gás. Aí a pergunta número 5. Nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações de espiritualidade? Ou seja, já é o espírito, é a inteligência movimentando aquilo? Resposta do Emmanuel. Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atuações moleculares, ainda não poderemos ver propriamente manifestações da espiritualidade, como o princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida, em suas demonstrações de energia potencial, na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos, sob as bênçãos da natureza divina. Então ele está dizendo que nesse princípio elementar, que faz uma molécula simples se movimentar num líquido ou num gás, ainda não tem inteligência. Isso é um instinto, uma energia dada por Deus, chamada de fenômenos rudimentares da vida, nas demonstrações da sua energia potencial, ou seja, o que um dia poderia ser com a inteligência se manifestando em cima. Aí a pergunta número 6 diz pergunta o seguinte: houve uma unidade material
para a formação das várias expressões orgânicas existentes na Terra, Deus é o Criador. E tudo é criado. E depois que a Terra foi formada dos elementos gerais do universo, depois que ela já tinha forma planetária, ela já tinha crosta, um determinado dia apareceu a vida orgânica. Então essa pergunta é o seguinte, eles perguntaram para Emmanuel, né, se houve um princípio elementar que permitiu o surgimento da vida, das expressões orgânicas no planeta. Aí o Emmanuel responde o seguinte: assim como o químico humano encontrou no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora, tomando como base essencial de todas as células vivas para os organismos terrestres. O que é o protoplasma? No livro A Caminho da Luz, né, em que o Emmanuel fala para a gente da criação divina, ele nos diz que depois que o planeta se formou, né, em um determinado momento, eu vou fazer a leitura das palavras dele, né? Ele fala o seguinte, a Gênese, o capítulo número 1 desse livro, A Caminho da Luz. Ele cita a formação do protoplasma nos primeiros passos do caminho para a vida organizada no planeta. Aí palavras de Emmanuel: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas, ele está falando de Jesus, e sábias na intimidade das energias que vitalizaram o organismo do globo. A ciência substituiu a providência de Jesus com a palavra natureza, em todos os seus estudos e análise da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Então ele está falando do amor do Cristo construindo o planeta. Quando o planeta estava formado, né? Quando serenaram as intempéries, as dificuldades, os elementos do mundo nascente, do planeta primitivo, e quando a luz do sol já beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos da Terra, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a Terra e das amplidões do espaço ilimitado uma nuvem de forças cósmicas que envolveram o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida. Essa massa gelatinosa, né, com ela, nascia no planeta o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, quando Jesus formou o planeta, ele trouxe já no bojo desse elemento disperso pelo universo para construir toda a mônada, o germenzinho que um dia ia dar vida. E o protoplasma foi um caldo nutritivo. Olha aqui que o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala: protoplasma, nome antigo, não muito utilizado. É um sistema físico-químico da natureza coloidal, e pode passar facilmente de estado sólido ao líquido. Os principais constituintes químicos do protoplasma são as proteínas, os aminoácidos, os polipeptídeos, os carboidratos, os lipídios, as substâncias minerais e a água. O protoplasma é uma substância viva que tem a propriedade de assimilação e sofre suas consequências, crescimento e divisão. E ele reage aos excitantes, aos elementos do local. Então, quando esse protoplasma veio para a Terra, foi um caldo nutritivo. Aí, aquelas mônadas, aqueles germenzinhos que estavam em estado latente, tendo esse protoplasma para se alimentar, começaram a produzir. Aí surgiu o unicelular, a ameba, né? E daí ramificaram para os protozoários, para os fitoplânctons, e deram surgimento à vida vegetal, à vida animal, e a evolução se dá como nós vamos ver mais adiante. Então falamos a pergunta 5, né? A pergunta 6 é essa: se houve esse princípio de união, esse princípio material para a formação. Ele fala que houve sim o protoplasma, e que esses espíritos que cooperaram com Cristo nos princípios da organização planetária, né, encontraram nesse protoplasma o ponto de início para a sua atividade realizadora. Então o protoplasma é o caldo nutritivo, primordial e inicial que facilitou os germes que estavam em estado latente, nos elementos que constituíram a Terra, a se produzirem. Na próxima
semana, né, na próxima aula, a gente vai falar das perguntas 7 e 8, que são: existe uma lei de progresso para a individuação química? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre individuação química, perguntem, nós vamos estudar mais para trazer mais sobre isso. E a 8, que é: qual é a diferença observada pelos espíritos entre a química biológica e a química industrial? Enquanto isso, a gente concita todos vocês avaliarem, né, mais uma vez, qual o fundamento de, na doutrina espírita, a gente estudar química, física, biologia, né? E o Emmanuel fala que elas não têm sentido se não tiver Jesus envolvido. Então, tudo isso explica a nossa criação, explica a nossa evolução, explica a condição biológica que nós temos, né, de estarmos aptos, né, para que aquele princípio espiritual que se transformou em espírito, possa dar energia vitalizadora nesse corpo, que é um instrumento de evolução nossa, do espírito. É uma coisa muito interessante. Apesar de parecer difícil, não tem nada difícil. É muito fácil. Basta a gente interagir com Deus, né, com Jesus no coração, e um dia nós vamos falar e sentir igual ele falava: eu e o Pai somos um. Para aprender a sermos alguém, para aprender a termos respeito pela natureza, pelo ser humano, conforme ensinado por ele próprio, nós precisamos saber o princípio das coisas através do estudo dessas ciências naturais. Que Jesus nos abençoe, né? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem, vamos perguntar, a gente vai continuar, viu? Fique com Deus, um grande abraço a todos.